Olá, solidários e solidárias, tudo bem com vocês? Pois bem, a nossa aula 3 do nosso curso de Direito Tributário, nós vamos tratar sobre todo o fenômeno da tributação. Como ocorre esse fenômeno da tributação? Para isso, eu vou te remeter à nossa aula 2. Tá? Se você ainda não viu, dá uma olhada na nossa aula 2, ela é indispensável para a sequência do nosso curso. Na aula 2, nós vimos como surge a relação jurídico-tributária. E nós paramos exatamente nesse ponto. A relação jurídico-tributária, ela decorre de lei. Lembra comigo? Você paga IPTU porque uma lei te impõe. Você paga IPVA porque uma lei te impõe. Você paga imposto de renda porque uma lei te impõe. Então, a relação jurídico-tributária, ela decorre de lei. E a partir desse ponto, nós vamos ver como se dá todo o fenômeno da tributação. A nossa aula 3 do nosso curso de tributário é o caminho da tributação, ok? Beleza? Então, meus caros, vamos lá, iniciemos. A relação jurídico-tributária, portanto, ela decorre de lei, Vamos começar assim, vamos lá. Bem, eu começo afirmando para você o seguinte, tudo a partir da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela não cria tributos. Até poderia criar, porque a Constituição, ela juridicamente falando, ela é inicial, ela inicia o próprio Estado, ela é ilimitada, juridicamente falando, e ela é incondicionada, né? É a regra dos 3 Is, lá do direito constitucional, que depois vocês vão estudar aqui no curso com um mega professor. Bem, então, a Constituição Federal, meus queridos, ela poderia criar tributo, mas não seria de boa técnica. Então, nós costumamos afirmar da seguinte maneira: a Constituição Federal não cria tributos. Tudo bem? E o que faz o legislador constituinte? O que faz o legislador constitucional? Ele concede, ele outorga poder aos entes políticos. Quem são os entes políticos? A União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Esses entes políticos, eles recebem poder da Constituição para instituir tributos, para criar tributos. E o fazem por meio de lei. Tudo bem? Então, partamos do seguinte pressuposto: a Constituição, por opção do legislador constituinte, por boa técnica do legislador constituinte, não cria tributos. Ela concede poder aos entes políticos para que esses entes, por meio de lei, possam instituir os seus tributos. Esse poder que a Constituição outorga aos entes, nós chamamos, anota, é importante, anota isso, nós chamamos ele de competência tributária. É a competência tributária. Então, os entes políticos, exercendo a sua competência tributária e criando e instituindo os seus respectivos tributos, os entes políticos, eles vão traçar aquilo que nós chamamos de hipótese de incidência tributária. O que é a hipótese de incidência tributária, Roberto? O que seria a hipótese de incidência tributária? Tudo bem? HI, hipótese de incidência. Vai anotando aí para você fazer todo o caminho da tributação. Pois bem, a hipótese de incidência é aquela previsão abstrata da lei que vai desencadear o surgimento da relação jurídico-tributária, da relação entre contribuinte, eu, você, nós somos contribuintes e o Estado. Tudo bem? Então tudo surge a partir da hipótese de incidência. Para organizar as nossas ideias, o que é hipótese de incidência? Previsão abstrata da norma que vai desencadear o surgimento da relação tributária. Vamos repetir? Vamos repetir? Repete comigo, vamos lá. Previsão abstrata da norma que vai desencadear o surgimento da relação tributária. Exemplos de hipótese de incidência. A lei do IPVA provavelmente tem como hipótese de incidência ser proprietário de veículo automotor. Se eu sou proprietário, está na lei, né? Ser proprietário de veículo automotor. Na lei do ICMS, eu imagino que tenha como hipótese de incidência circulação de mercadorias.
circulação de mercadorias. Na lei do IPTU, ser proprietário de imóvel em área urbana. Todos esses são exemplos de hipótese de incidência. É uma previsão que fica lá na lei. Previsão abstrata, Roberto? Sim. Abstrata por quê, Roberto? Abstrata porque vai se aplicar inúmeras vezes enquanto esta lei estiver em vigor. Por isso nós chamamos de previsão abstrata. Tudo bem? Meus caros, mas a hipótese de incidência por si só ela não é suficiente para desencadear o fenômeno da tributação. O caminho da tributação ele tem que se encontrar com um fato da vida real. E aí, meus caros amigos, esse fato da vida real é o que nós chamamos de fato gerador. O fato gerador é um fato da vida real que se adequa, que se enquadra inteiramente na hipótese de incidência. Então, a hipótese de incidência, ser proprietário de veículo automotor. Aí você, meu caro, compra o seu veículo, né? Você compra o seu veículo automotor. Bem, o fato de você ter se tornado proprietário de veículo automotor, você praticou um fato no mundo real que se adequa à previsão abstrata da lei, ok? Então, para que o fenômeno da tributação ele aconteça, eu preciso de um fato da vida real que se adeque à previsão abstrata da lei. Esse fenômeno do fato da vida real se adequar à previsão abstrata da lei, nós chamamos de fenômeno da, anota aí para mim, subsunção. É o fenômeno da subsunção. Roberto, que nome é esse? Isso é novo para mim, hein? O que é o fenômeno, Roberto, da subsunção? É quando o fato da vida real ele se adequa à previsão abstrata da lei. Automaticamente, quando esse fato da vida real ele se adequa à previsão abstrata da lei, nós temos o surgimento da obrigação tributária. Eu quero que você anote isso porque isso é importante. Você que está estudando para concurso, né? Ou não, está aí se atualizando no direito tributário, que é uma matéria intrigante, né? Tem dificuldades, ou quer revisar a matéria. A obrigação tributária ela surge de modo automático. Não é necessário não é necessária, a prática de nenhum ato administrativo. Não é necessária a prática de nenhum ato administrativo para surgir a obrigação tributária. Basta que o fato da vida real se enquadre à previsão abstrata da lei. Pois bem, a obrigação tributária. E aqui, meus caros amigos, eu queria fazer algumas considerações, né? O fato gerador da obrigação tributária. Nós temos dois tipos de obrigação tributária. Relembra comigo. Nós temos a obrigação tributária principal, nós temos a obrigação tributária acessória. Existem fatos geradores da obrigação tributária principal e da obrigação tributária acessória. E eu quero que você anote isso para mim. Fato gerador da obrigação principal. Fato gerador da obrigação principal é a situação necessária e suficiente prevista em lei que enseja o surgimento da obrigação principal. Vamos repetir? Fato gerador da obrigação principal é a situação necessária e suficiente, tem que ser necessária e ao mesmo tempo suficiente, prevista em lei que enseja o surgimento da obrigação principal. Tudo bem? Não basta circular mercadoria. Essa circulação de mercadoria tem que ser jurídica. Roberto, o que é uma circulação de mercadoria jurídica? Circulação de mercadoria jurídica é aquela circulação de mercadoria em que há mudança de propriedade. Meus caros, se a matriz ela manda mercadoria para a filial, eu tenho uma circulação de mercadoria
mas essa circulação ela não é jurídica. Logo, não acontece o fato gerador da obrigação principal do ICMS. Ok? Necessária e suficiente, prevista em lei. Ok? Prevista em lei que enseja o surgimento da obrigação principal. Fato gerador da obrigação acessória é a situação prevista na legislação. Situação prevista na legislação, que impõe a prática de ato ou abstenção. Vamos repetir? É a situação prevista na legislação que impõe a prática ou abstenção de ato, que não constitua a obrigação principal. Repare, obrigação acessória é prevista na legislação. Na legislação. Fato gerador da obrigação principal é previsto em lei. Fato gerador da obrigação acessória é previsto na legislação. Então, a obrigação tributária, ela surgiu automaticamente. E quando essa obrigação tributária surge, meus caros amigos, ela surge de modo indeterminado. Eu não sei quem é o sujeito passivo. Aliás, a obrigação tributária, nós vimos na aula 2 do curso, a obrigação tributária ela tem, relembra comigo, os seguintes elementos. Ela tem um sujeito ativo, ela tem um sujeito passivo, ela tem um objeto, se você assistiu a aula 2, você vai lembrar muito bem, e ela tem uma causa, que nós acabamos de ver. Qual é a causa da obrigação principal? A lei. Qual é a causa da obrigação acessória? A legislação. Ô Roberto, tem diferença entre lei e legislação? Sim, lei é um elemento, legislação é um conjunto. Aliás, a lei está dentro da legislação, mas também os decretos, que são atos infralegais, estão dentro desse conjunto chamado legislação. Tudo bem? Então, legislação é muito mais amplo, lei é muito mais específico, ok? Depois a gente aprofunda isso em aulas futuras. Pois bem, a obrigação tributária ela surge imprecisa, indeterminada, e aí sim é necessário que a administração pública pratique um ato. Na verdade, o Código Tributário fala em procedimento administrativo. Esse procedimento administrativo é o que nós chamamos de lançamento de quem, Roberto? Do crédito tributário. Olha que interessante, tá? Olha que legal, né? A obrigação tributária ela surge indeterminada, ela surge imprecisa, ela surge ilíquida, turma. E aí é necessário a realização de um procedimento administrativo chamado lançamento. Você pega ali o carnezinho do IPTU, você tem ali a materialização de um lançamento. Você pega o boleto do IPVA, você tem ali a materialização de um lançamento. O lançamento é o procedimento que vai declarar, anota isso, isso é importante, vai declarar tudo que já aconteceu, tá? Declara que ocorreu um fato gerador, declara, né, a existência de uma obrigação tributária. Então, o lançamento declara o que já aconteceu e vai constituir o crédito tributário. O crédito tributário, ele é constituído a partir do lançamento. Pois bem, esse crédito tributário, gente, ele pode ser extinto por várias maneiras. 11 maneiras que nós vamos estudar futuramente. A principal forma de extinção do crédito tributário se chama pagamento, tá? Bem, mas se o crédito tributário não for extinto dentro de determinado prazo, a Fazenda Pública, o fisco, o poder público, ele vai realizar outros atos para que ele possa receber esse crédito tributário, porque o crédito tributário possa ser satisfeito, né? E aí, o crédito tributário não foi extinto, Roberto. O que a Fazenda Pública faz? Ela pega esse crédito tributário que não foi extinto e vai inscrever esse crédito tributário em dívida ativa. Crédito tributário não foi extinto. Aqui, ó, caminho da tributação DA. Esse crédito será inscrito em dívida ativa. Artigo 2º, parágrafo 3º.
artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 6830 de 80, a famosa Lei de Execução Fiscal. A inscrição em dívida ativa é ato de controle de legalidade e é realizada por órgão competente. Meus queridos solidários e solidárias, esse órgão competente que inscreve o crédito em dívida ativa normalmente são as procuradorias dos entes políticos. Tudo bem? No âmbito federal, Procuradoria da Fazenda Nacional, no âmbito estadual, a Procuradoria do Estado, no âmbito municipal, a Procuradoria do Município, Procuradoria do DF, do Distrito Federal, são esses órgãos normalmente que inscrevem o crédito tributário em dívida ativa. Tudo bem? A inscrição em dívida ativa é ato de controle legal, é ato de controle de legalidade e ela é realizada por órgão competente. Bem, uma vez inscrito em dívida ativa, a administração pública vai extrair desse banco de dados que é a dívida ativa, ela vai extrair um título extrajudicial chamado Certidão de Dívida Ativa, a CDA, a famosa CDA, Certidão de Dívida Ativa. E a partir da extração da certidão de dívida ativa, a administração pública, o fisco, a fazenda pública, toda a mesma pessoa, vai ajuizar a sua ação de cobrança, né? Qual é a principal ação de cobrança do fisco? O principal meio de cobrança do fisco ainda se chama ação de execução fiscal. Tema que nós vamos tratar aqui lá no futuro, em algumas aulas, tá? Ação de execução fiscal. E aí, meus queridos, nós temos todo o caminho da tributação no contexto do direito tributário. Olha o que você viu: hipótese de incidência, previsão abstrata da lei, fato gerador é o fato concreto, é o fato do mundo real. Automaticamente surge a obrigação tributária. Obrigação é essa que surge líquida, indeterminada, sendo necessário um procedimento administrativo, o Código Tributário diz procedimento, chamado lançamento. O lançamento declara a existência do fato gerador, da obrigação tributária e constitui o crédito tributário. O crédito tributário não extinto por uma das 11 modalidades previstas no CTN, não foi extinto, ele vai ser inscrito em dívida ativa. Vou extrair a certidão de dívida ativa e vou ajuizar a ação de execução fiscal. Repare que todo o caminho da tributação, ele se dá em cima de uma lei que o disciplina. Então, a relação jurídico-tributária, ela é uma relação regida pelo direito, que impõe limites. O direito tributário impõe limites ao caminho da tributação. Um dia essa relação jurídica, lá na Idade Média, ela já foi, na Antiguidade, ela já foi uma mera relação de poder, onde o Estado podia tudo, retirava a propriedade. Mais uma vez, o remeto ao filme Robin Hood, né? O Estado podia tudo. E hoje, o fenômeno da tributação, ele percorre todo um caminho disciplinado pelo direito, por lei. Bem, só para nós concluirmos aqui as nossas conversas, eu faço a nossa aula de hoje, eu faço aqui algumas observações, tá? O direito tributário impõe limites ao fenômeno da tributação, a ponto de que esse crédito tributário, nesse ponto aqui, turma, olha, entre o crédito tributário e inscrição de dívida ativa, esse crédito tributário, ele pode ter a sua exigibilidade. O que é exigibilidade, Alberto? A sua cobrança suspensa. E aí nós vamos estudar aqui nesse curso as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ok? E o crédito tributário, bem aqui, ó, entre a obrigação tributária e o lançamento, nós podemos ter causas de exclusão do crédito tributário. E aí o crédito tributário, ele nem será objeto de lançamento. Tudo bem? Causas de exclusão do crédito tributário. Tá? Aqui, antes do lançamento, nós podemos ter causas de exclusão. É isso. Espero que tenha entendido bem as nossas considerações da nossa aula 3, tá? Que você fique bem e que a paz esteja com você. Um grande abraço.